Controle Geral Entrevista. Apoio Cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela modernidade, qualidade e eficiência do transporte público. Móvel. Móveis decorativos. Controle Geral Entrevista tem o apoio cultural do Sistema Integrado Municipal, sim, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade no transporte público. O primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde, OMS, fez um alerta. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Bom, os números são mutantes. Eles se alteram, mas o assunto continua. E é um assunto extremamente sério, extremamente grave, extremamente importante. E o nosso convidado é o empresário Jorge Brandão, que é presidente do CVV, Centro de Valorização da Vida, e que tem tratado, desse assunto, entre outros. Obrigado pela presença, Jorge. Eu que agradeço, Vicente, o convite, agradeço à TV Santa Maria, para a oportunidade de falar sobre um tema que ainda é tabu, nos meios de comunicação. Então, a oportunidade de estar aqui falando sobre suicídios, principalmente sobre prevenção do suicídio, para nós é muito valiosa. Pois é, prevenção. O que se fazer para diagnosticar, para prevenir, tanto quanto possível, para evitar o suicídio, Jorge? A própria Organização Mundial de Saúde, ela tem uma pesquisa nesse sentido e faz declarações muito contundentes. E ela afirma que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Nós estamos falando de um número muito expressivo. Mas as pessoas perguntam, como evitar? Como evitar o suicídio? E nós, por essa experiência, por esse estudo, nós chegamos à conclusão que se evita suicídio com esclarecimento, com divulgação de como prevenir e também nos observando uns aos outros. Nós vivemos num mundo bastante corrido, bastante agitado, e as pessoas às vezes não percebem a dor do outro, não percebem o silêncio do outro. Então são esses sinais que nós precisamos observar e nos colocar então ao lado de alguém que está sofrendo. E com certeza a medicina, a própria psicologia evoluiu muito, medicações, E o CVV, ele é aquele amigo certo das horas incertas, Porque a pessoa quer falar sobre a sua angústia, sobre a sua dor, na madrugada, vai encontrar um plantonista do CVV pronto a ouvir. Pois é, como é que funciona o CVV? Quem é que está do outro lado da linha? Quem é que busca o apoio do CVV? Olha, no outro lado da linha, atrás do número 188, que é o nosso número hoje que o CVV está trabalhando, existe um voluntário que foi treinado, que foi preparado, que está pronto para atender alguém sem aconselhamento, sem preconceito, com muito respeito, ouvindo de forma amorosa, de forma empática, ou seja, se colocando realmente no lugar do outro. E à medida que a pessoa consegue alguém que a ouça com respeito, com atenção, ela começa a se organizar, começa a organizar os seus pensamentos. Então, através da fala, nós conseguimos rever os nossos próprios conceitos. Há um censo sobre suicídio. Eu referi alguns números aqui que foram o resultado de um levantamento, de uma pesquisa, de uma informação que veio da própria Organização Mundial da Saúde. Hoje se trabalha também com censo com relação à prática de suicídios? Olha, a própria Organização Mundial de Saúde tem consciência de que o suicídio ele é subnotificado. Ou seja, os números são muito mais altos do que aparece, porque muitos acidentes, muitas quedas são colocadas como acidentais e, na verdade, são suicídios. Intoxicações medicamentosas, disparos acidentais de armas, vítimas de trânsito. Então, e outra que em muitos casos não são mesmo notificados. Infelizmente, o número é muito maior. A própria Organização Mundial de Saúde sabe disso. E para nossa tristeza, vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul
entre os estados do Brasil, é o estado que tem um número mais elevado de suicídio, comparado a países do mundo como na Europa, alguns países da Europa Oriental, né? Então, infelizmente, o Rio Grande do Sul tem um índice altíssimo. E durante esse tempo que tu atuas nesta área, né, e tratas desta temática, é possível identificar causas do suicídio? Sim, nós estamos há 5 anos, aqui, completando esse ano 5 anos de atividade em Santa Maria, e os voluntários do CVV, todos nós, nos atualizamos, estamos sempre procurando entender, aprender, até para que possamos ajudar melhor, né? E entre as várias causas do suicídio, né, porque todos os especialistas afirmam que o suicídio é multifatorial, ou são múltiplas causas, mas as causas mais importantes, ou seja, as causas que mais levam ao suicídio, em primeiro lugar, a depressão, né, e em segundo lugar, a dependência química, né, álcool e drogas. Então, quando esses fatores estão juntos e ainda se encontra uma solidão, um isolamento, então se potencializa, né? Você potencializa essa ação. Então o suicídio tem essas várias etiologias, né? Mas hoje se pode confirmar que a depressão, né, e as dependências químicas estão em primeiro lugar. Quais são as características mais visíveis de alguém que tenha um potencial para praticar o suicídio? Como é que um familiar, um amigo, alguém que acompanha alguém, de repente pode perceber esses sinais? Certo. É uma ótima pergunta, Vicente, porque justamente as pessoas perguntam, mas, poxa, eu não percebi, né? E ainda existe um tabu, existe se fala, né, que aquele que vai se matar, aquele que vai se suicidar, ele não avisa. Né? Mas, na verdade, os sinais existem e esses sinais precisam ser percebidos. E os sinais são, a pessoa, por exemplo, ela diz frases como: não sei se vale a pena eu estar aqui, eu acho que eu sou um peso para os outros, né? Eu não estou sentindo mais motivação, ele se isola, né? Ele acaba não conversando mais, perde o prazer por aquelas coisas que ele gostava, né? Se torna uma pessoa mais isolada. Então, muitas pessoas se preocupam, mas o que eu vou dizer para esta pessoa, né? E se eu falar sobre isso, será que eu não vou estar despertando essa vontade? Na verdade, se nós falarmos sobre isso, nós vamos estar ajudando, porque é um momento de a pessoa conversar sobre os seus sentimentos, sobre a sua dor, sobre a sua angústia, né? Então, muitas vezes não precisamos dizer muito, nós precisamos ouvir muito. Né? Então, só o fato de eu me colocar ao lado de alguém, e quando eu falo ao lado, não é abaixo nem acima, é ao lado mesmo, e dizer: conta comigo, eu estou aqui para conversar, pode contar comigo, já se dá uma grande abertura. E essa abertura pode ser a diferença entre a vida e a morte, muitas vezes. E as tentativas podem ser reincidentes? Alguém que tenha tentado uma vez, tem potencial, tem propensão a tentar mais de uma vez o suicídio? Isso é verdade. Quem faz uma tentativa pode, né, pode fazer outras tentativas. Muitas vezes os casos de suicídio já não é a primeira tentativa. Então, isso há realmente ter um cuidado. Essas pessoas precisam sempre de um acompanhamento, né? Precisam sempre de um apoio, né? Não só o apoio emocional, muitas vezes um apoio da área de saúde, né? De médico, psicológico, mas nós, familiares e nós do CVV, nós procuramos formar essa grande rede de apoio, porque o apoio começa dentro de casa, né? Começa dentro do ambiente de trabalho também. Perceber a pessoa, perceber a dor do outro, né, estar e se colocar à disposição, isso é muito importante. Porque uma informação da própria Organização Mundial de Saúde é que mais da metade das pessoas que se suicidam não passam por consultórios de psicólogos ou psiquiatras. Então isso é uma informação importante. E aí entra o trabalho do CVV, de estar disponível para o outro na hora que ele desejar. Né? Bem, com esses números, né, que apesar das estatísticas, das divulgações, não são números, digamos, que reflitam a realidade verdadeira, o suicídio é considerado como um problema de saúde pública? Sim, é um problema de saúde pública e assim tem sido tratado pela própria OMS, né, porque é uma epidemia silenciosa. Né?
né? Em que todos nós, se nós formos conversar entre amigos, familiares, sempre tem um caso, tem uma referência muito próxima de nós. E isso tem crescido, né? O que é mais preocupante, Vicente, é que o suicídio tem crescido nos adolescentes, nos jovens, né? Hoje já é considerado a segunda causa de morte entre adolescentes. Isso é um dado muito triste, né? Os jovens, os adolescentes estão buscando essa alternativa, né? E também tem crescido muito na terceira idade ou melhor idade, também tem crescido bastante, são os dois extremos, né? Pois é, interessante, né? Praticamente nas duas pontas, né? Na adolescência e depois na terceira idade. Dentro da questão do tabu que tu também falaste, Jorge, tabu, né? E é um questionamento que a gente, para divulgar, sempre se faz. Já conversamos sobre isso lá mesmo na rádio, também aqui na TV Santa Maria em oportunidades anteriores. Qual é o papel da imprensa? De que forma a imprensa pode melhor ajudar a evitar a prática do suicídio? Porque tem aquele entendimento, bom, se eu divulgar, isso pode incentivar outras pessoas a também praticarem suicídio. Como é que a imprensa pode melhor ajudar? Vicente, o papel da imprensa é importantíssimo, né? É vital, né, para a prevenção do suicídio. Porque nós não estamos aqui para glamorizar o suicídio ou falar sobre casos, né, de suicídio, não é esse o objetivo, mas para fazer um trabalho de esclarecimento e prevenção. Eu te pergunto e pergunto para os telespectadores, como é que eles sabem como se faz a prevenção da dengue? Eu tenho certeza que todos vão responder, é água parada, né, o mosquito. Por que eles sabem? Porque eles tiveram informação. Exato. Como é que nós sabemos como se previne a transmissão do HIV? Né? Através do uso de preservativo, tudo através da informação. Então, assim, informação é fundamental. E quando nós falamos que existem esses tabus e que esses precisam ser quebrados e que as pessoas precisam se ouvir mais, dialogar mais, né? Então isso já está iniciando um trabalho de prevenção. Né? Porque se eu vou falar contigo que eu tenho um desejo de me suicidar e tu me diz assim, tu tá louco? Tu colocou uma barreira. Não tenho mais como falar sobre isso, mas quando tu encara isso de certa forma, com atenção, né, com compreensão e diz assim, poxa, vamos conversar sobre isso, me conte o que você está sentindo, me fale da tua angústia, né, é diferente. Né, e a sociedade não está preparada para ouvir as pessoas, né, não tem tempo muitas vezes, né, e é isso que o CVV, isso que essas oportunidades proporcionam, que a gente convide a todos, né, que a gente forme uma grande rede de apoio, uma rede de solidariedade para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. O CVV tem recebido informações do tipo, tem alguém que está dando sinais de que quer se suicidar. Recebe informações nesse sentido? Tem como interagir quando recebe um tipo de informação dessas ou não? Olha, nós recebemos ligações de todos os tipos, né? De todas as pessoas, de todas as idades. Até hoje, o CVV Santa Maria, aqui no nosso posto, que é na Estação Rodoviária de Santa Maria, nós recebemos em média 1.200 ligações por mês. Então, é um número muito grande, né? Nós começamos aqui recebendo 50, 100 ligações, hoje, através da ajuda da divulgação da imprensa, nós estamos recebendo 1.200 ligações. E o que é importante, o 188, que é o telefone do CVV, ele é gratuito. Pode-se ligar de qualquer telefone, celular, né? Pode-se ligar a qualquer hora, 24 horas. Então isso é importante. Agora, é claro que nós respeitamos o outro e respeitamos até a vontade do outro. Se a pessoa nos ligar e falar que quer ajuda, que precisa de ajuda, que está num momento... ingeriu alguma coisa, por exemplo, precisa de ajuda, se ela desejar ajuda, nós vamos encaminhar ajuda, nós vamos encaminhar para um SAMU, para um médico especializado. Mas nós não temos como interferir na vida de ninguém e essas pessoas precisam, elas, desejar ajuda e ligar para nós. Muito bem, 188 é um número que, se usado, pode salvar vidas. Jorge Brandão, obrigado, né, pela participação no programa, por mais esta contribuição importante no sentido de trabalhar com esta informação, analisar a informação e passar orientações tão importantes para os nossos telespectadores. Obrigado, Vicente. Eu gostaria só de deixar um último recado. Pois não. Todos nós
na nossa existência, já cometemos erros, já tomamos decisões erradas. Então, agora, quando se trata do suicídio, é uma decisão sem volta. Então, não vamos tomar decisão sob forte pressão emocional, de cabeça quente, como vamos dizer. Vamos procurar conversar, vamos procurar alguém para desabafar. E o CVV é esse amigo certo das horas incertas. Obrigado, Jorge Brandão. O Controle Geral Entrevista tem o apoio cultural do Sistema Integrado Municipal, sim, trabalhando pela modernidade, pela qualidade do transporte público. Obrigado pela sua companhia. Controle Geral Entrevista. Apoio cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela modernidade, qualidade e eficiência do transporte público. Móveis decorativos.